Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro estadual de CEPs, Mato Grosso do Sul. Nós somos 8 CEPs aqui no estado. Este encontro ele é promovido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa de Campo Grande. Eu sou a enfermeira Áurea Lília. Ela é a Fernanda, a nossa secretária. Esse comitê ele foi implantado em março de 2020. Em julho, ele foi autorizado e deliberado pela CONEP, mas foi qualificado pela doutora Jennifer Braten Salgueiro, que é a coordenadora do Comitê de Ética lá da ENSP, na Fiocruz do Rio de Janeiro, que muito gentilmente ela veio nos capacitar. Foi em setembro de 2020. Nosso muito obrigado a ela pela sua gentileza e colaboração. E o nosso presente de Natal foi no dia 24 de dezembro de 2020, às 10h37, fomos registrados na plataforma Brasil com o número de 134. Foi um presentão, hein? Né? Então, nós temos apenas 8 meses de funcionamento e temos muito a aprender ainda com vocês todos. Né? Quero agradecer a todos os CEPs que se prontificaram a participar desta qualificação para juntos termos uma maior interação e evolução nos nossos estudos. Agora eu vou citar os comitês participantes. Vou falar os coordenadores, porque não dá de falar todos os membros, né? Então, o primeiro CEP é o da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com o número 21. Né? O coordenador é o Jean de Jacques. Muito obrigado pela presença. O comitê do Instituto do Câncer de Três Lagoas, a coordenadora é a Silvana Barbosa Pires. Ele tem o número de 175. O comitê da Anhanguera, da Unidep, as coordenadoras são a Wanda Olivão e a Luciana Andrade. E o comitê é número 5161. O outro comitê é da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, que é a coordenadora, é a Alessandra Aparecida Vieira Machado. O outro comitê é o da UEMES, é o número 8030. O da UCDB é o 5162, que é da Universidade Católica Dom Bosco. A coordenadora é a Carla de Toledo Cândido Miller. O comitê 5160 é da Universidade Federal da Grande Dourados, e o coordenador é o Luciano Ribeiro Martins. O CEP 5159 é o Centro Universitário da Grande Dourados, e a coordenadora é Ana Amélia Gomes. E o nosso CEP é o de número 134, e acabei de apresentar a vocês. Para os membros que não puderam comparecer, que se prontificaram, mas eles têm compromissos profissionais, eles não deram de participar. Mas ele não vai ficar triste, não. Essa conferência ficará disponível lá para futuros acessos no YouTube. Tá bom? Agora quero fazer uns agradecimentos especiais para os nossos parceiros, que é a Fiocruz e é o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. Para a Fiocruz, a pessoa da doutora Ana Tereza, que foi a mentora deste CEP e a responsável por essa parceria com a Fiocruz. Muito obrigada, doutora Ana Tereza.
e a Helena, lá do Conselho de Farmácia do Mato Grosso do Sul. Obrigada, Helena. Imagina, Áurea. E também quero agradecer a minha grande amiga, a mestra Sandra Lara, é a coordenadora adjunta deste CEP, pela cooperação que ela tem conosco e principalmente na redação, no início do nosso funcionamento, fizemos um tutorial para o colegiado e as primeiras análises dos protocolos de pesquisa que fizemos juntas, né? E também agradecer a todos os membros deste CEP 134. Muito obrigada a vocês. Eles não medem esforços para atender as nossas solicitações, né? E a última pessoa que eu gostaria de agradecer neste momento é a minha grande amiga Norma Vasconcelos, que é analista de projeto da Santa Casa. Ela foi a pessoa que me ajudou. Nós trabalhamos juntos para implantar esse CEP. Ela nos ajudou na parte técnica documentária. Ela é expert em legislação. Obrigada, Norma. E, finalmente, vamos agradecer à Escola de Saúde, onde fica a nossa sede aqui na Santa Casa, pelo apoio, colaboração, e a diretoria da Santa Casa, pelo prestígio que nos dá. Agora, vou dar uns recadinhos. Eu peço aos senhores que deixarem os microfones mutados, todos mudinhos, né? Para não haver interferência de som. Haverá um momento que abriremos para perguntas dos CEPs, os membros dos CEPs. Posteriormente, as perguntas que vierem pelo YouTube estão sendo selecionadas pela doutora Ana Tereza. Haverá também, após 1 hora, um intervalo de 10 minutos para tomarmos uma água, um cafezinho, esticar as pernas, mas não saiam, não. Enquanto nós vamos fazer esse intervalozinho, o pessoal que está no YouTube, vai ser passado um rápido vídeo em comemoração aos 104 anos da Santa Casa, que foi elaborado agora, certo? E o tema do nosso encontro estadual é Estudos Clínicos com População Vulnerável. Será conduzido pelo membro do nosso colegiado, o mestre professor Robson Leite de Souza Cruz, a quem eu passo a palavra para que ele se apresente e inicie a sua palestra. Robson, sua palavra. Agora sim. A tecnologia é muito bom, mas às vezes a tecnologia falha um pouco, né? Recentemente, eu trabalho na Fiocruz, Rio de Janeiro, e trabalho em Biomanguinhos, na produção de imunobiológicos e com a execução de ensaios clínicos, fase 1, 2, 3, 4, estudos epidemiológicos, observacionais. Já trabalhei na Anvisa, já trabalhei no Programa Nacional de Imunizações. Então, quero primeiro agradecer muito a Ana e a Áurea pelo convite para participar desse comitê de ética. Eu trabalho com pesquisa clínica, como eu falei, há bastante tempo, sempre com foco em bioética, em ética em pesquisa, regulamentação sanitária, regulamentação ética. Quero deixar claro aqui que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, principalmente porque a minha atividade na Fiocruz de Rio de Janeiro não entra em absoluto em conflito com as atividades que eu desenvolverei no Comitê de Ética. Me convidaram para dar essa palestra, então, assim, primeiro fiquei com muito medo, porque eu não sou o detentor de todas as informações e sou apenas um estudioso e gosto de ética, gosto dessa questão dos ensaios clínicos enfim, vai ser mais uma discussão e vai ser mais eu preparei uma pequena apresentação. Não é um tema, é um tema bastante prolixo, é um tema que tem muita referência, e no final da apresentação eu vou jogar discussões, porque eu acho que nós, membros do Comitê de Ética, nós estamos num momento em que é importantíssimo nós entendermos o que é a vulnerabilidade, o que é ser vulnerável, o que é estar vulnerável,
principalmente pelo momento epidemiológico que nós estamos passando, tá? Então, eu vou compartilhar com os senhores minha apresentação e só um momento que eu estou tentando achar a apresentação. Áurea, eu vou precisar de ajuda aqui, eu não estou conseguindo compartilhar. Só um minutinho, o Fernando vai te ajudar. Ah, ô Fernando, muito bem, Fernando. Se eu passar para o WhatsApp, o Fernando compartilha para mim? Robson, Oi. embaixo da sua tela, está escrito apresentar. Clica nele. Tá. Eu estou acostumado com o Teams. Aí aparece tela inteira, uma janela. Deixa eu clicar em uma janela. Ah, ok, me achei. Achou? Deu certo? Vai dar. Vai dar. Está abrindo. Todos conseguem visualizar? Sim. Consigo. Ótimo. Eu dividi essa apresentação primeiramente numa parte conceitual, que a gente precisa voltar à questão das origens do conceito de vulnerabilidade, né? Uma coisa é você ser vulnerável, outra coisa é você estar vulnerável, como eu falei. Então, vulnerabilidade, a palavra tem uma origem latina, significa vulnus, ferida, vulnerare, ferir. Ou seja, suscetibilidade de ser ferido. Designa grupo ou indivíduos que estão ou fragilizados, seja jurídica ou politicamente, na promoção, proteção ou garantias de seus direitos de cidadania. Nós temos em nossas normas, na 466 e na 510, conceito... Oi? Você precisa abrir o PowerPoint. O PowerPoint. Está aparecendo só os atalhos, a pasta. Ah, eu preciso... Está aberto, gente. Para nós não está aparecendo. Não parece só. Então... Está aparecendo só as pastas para nós. Acho que agora vai dar. Agora foi? Ainda não. Robson, você tem que compartilhar a janela que você está apresentando. Mas é o Fernando, eu estou compartilhando. Apareceu, gente? Não. Peraí. Eu acho que você está compartilhando a pasta e não o arquivo aberto. Tem que tá. Tudo o arquivo bem. Aberto. Ok, então, já entendi. Então, deixe-me ver aqui. Gente, vocês me desculpem, mas isso é comum, hein? Um ajuda o outro. Eu estou entre amigos. É verdade. Agora foi. Foi. Isso. Esse bonitão aí sou eu, tá? A Áurea quis colocar minha foto. Enfim, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, conceitualmente, vulnerabilidade significa suscetibilidade de ser ferida, é uma palavra de origem latina, e ela designa grupo ou indivíduos fragilizados, seja jurídica, politicamente, na promoção, proteção, garantia de seus direitos de cidadania, tá? Como eu já tinha falado anteriormente, a Resolução 466 e a Resolução 510, ela define vulnerabilidade em contextos um pouco diferentes. Para a 466, ela designa grupo
pessoas ou grupos que, por quaisquer razões ou motivos, tenham sua capacidade de autodeterminação reduzida ou impedida. Tá? Eu não vou ficar lendo todas as normas, mas eu achei importante trazer esses conceitos. Tá? Ou esses indivíduos, de qualquer forma, estejam impedidos de impor resistência, sobretudo no que se refere ao processo de consentimento livre e esclarecido. Então, esse é um ponto, falar mais adiante, tá? E é um ponto importantíssimo. Tá? A 510, ela já traz um conceito, na minha opinião pessoal, um pouco mais amplo. Ela designa a vulnerabilidade como uma situação na qual pessoa ou grupo de pessoas tenham reduzido a sua capacidade de tomar decisões, então, nesse contexto, ambos os conceitos são muito parecidos, e opor resistência na situação da pesquisa, tá? E isso pode ser em decorrência de fatores individuais, psicológicos, econômicos, culturais, sociais ou políticos. Nesse contexto, e a título de trazer um pouco o passado, né, a gente entende, historicamente, desde que eu tive a minha primeira a disciplina de bioética muito tempo atrás, nós entendíamos como população vulnerável, historicamente, aqueles indivíduos que possuíam algum tipo de deficiência mental, a própria criança, o idoso, o indivíduo institucionalizado, com autonomia reduzida, provisório definitivamente. Hoje, a vulnerabilidade, ela tem que ser entendida e ela tem que ser praticada e estudada de um ponto de vista social, principalmente porque ela pode decorrer de relações de desigualdade sociais, podendo manifestar-se de modo individual ou coletivo, né, entre indivíduos em diferentes grupos, culturas, etnias e até países. Isso é um ponto muito importante que nós temos que, quem avalia projetos de pesquisa tem que ter muito em mente. Né? Será que todas as pesquisas e todos os comitês de ética e toda avaliação ética tem uma uniformidade dependendo do país? Né? Isso é uma questão que nós precisamos discutir. Tá? A título de estruturação de discussão, nós devemos entender a vulnerabilidade de duas formas, a vulnerabilidade extrínseca e intrínseca, tá? E elas definem condições totalmente diferentes. Faço só uma ressalva. Elas podem ocorrer de forma isolada ou concomitante e uma particularidade, pessoas que apresentam vulnerabilidade intrínseca frequentemente são extrinsecamente vulneráveis. A gente pode citar um exemplo clássico, como, por exemplo, população carcerária, povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombolas, etc., etc. Então, conceitualmente, a vulnerabilidade intrínseca ocorre por circunstâncias externas, o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, todo um planeta está exposto a uma situação de vulnerabilidade extrínseca. Né? Nós temos uma pandemia. A humanidade nunca viveu uma questão de isolamento social. Né? Nós nos isolamos, nós ficamos restritos, nós desenvolvemos processos fisiológicos extremamente complexos. Hoje nós temos pessoas com ansiedade cada vez mais intensa, e isso é uma coisa que nós vamos ter que levar em consideração nos ensaios clínicos, nos estudos clínicos, tá? E alguns fatores, como, por exemplo, falta de poder econômico, a pobreza extrema, falta de escolaridade ou carência de recursos, elas podem representar circunstâncias externas que causam vulnerabilidade. A vulnerabilidade intrínseca é aquela que advém do próprio indivíduo. Tá? E aí a gente leva em considerações questões de deficiência mental, intelectual, algum processo de adoecimento grave e, por exemplo, os extremos etários, crianças ou idosos. Didaticamente, nós vamos falar um pouco, antes de entrar na questão do ensaio clínico propriamente dito, dos estudos com população vulnerável e o processo de consentimento, qual o impacto
que o processo de consentimento e do termo de consentimento tem para essas populações. Tá? Dentro da vulnerabilidade extrínseca, nós vamos discutir um pouco o que a falta do poder social, socioeconômico, o que indivíduos com desvantagem educacional e aqueles indivíduos com dificuldade de acesso a cuidados básicos de saúde representam em termos de população vulnerável para a realização de um projeto de pesquisa. Tá? A falta de poder socioeconômico, de uma forma geral, ele ocorre quando são negados injustamente os direitos sociais políticos dos grupos, tá? E além disso, esses grupos, podem ser sujeitados a uma discriminação institucionalizada, por exemplo, em razão de gênero, né? Nós temos aí a comunidade de LGBTQIA+, raça, identidade ou sexo, por exemplo. Mulheres, tá? A gente entende, e hoje está cada vez mais óbvio, que ainda em muitas partes do mundo, em muitas culturas, as mulheres são submetidas a uma estrutura social totalmente patriarcal, que negam seus direitos e autodeterminação. Recentemente me chamou muito a atenção a volta do regime talibã. E é nítido que os poucos direitos que as mulheres afeganistãs, as mulheres tinham conseguidos, podem perder. Tá? Então, em muitas partes do mundo, as mulheres, e em muitas culturas, mulheres ainda vivem nesse tipo de sociedade. Os povos indígenas, que sempre estão sobre uma discriminação e sobre o efeito de poderes de grupos sociais dominantes, por exemplo. Tá? E aí nós temos grupos como, por exemplo, estudantes, presidiários, comunidade carcerária, militares, adolescentes, crianças, que podem estar de uma forma direta, explícita ou não, ou implícita, sobre o poder, sobre a imposição de uma autoridade hierárquica superior. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa população também. Tá? Ainda continuando, nós temos que entender que a falta do poder socioeconômico ele traz impacto para o participante de pesquisa. Então, essas são populações mais suscetíveis a serem expostas a riscos adicionais, para além daqueles normais de saúde, como resultado da participação em pesquisa. Nós podemos estar dentro de um projeto de pesquisa, submetendo essa população, por exemplo, a riscos de integridade física. Isso é claro e típico em ensaios clínicos, né? Onde você vai testar um medicamento novo, você vai testar uma nova indicação terapêutica, uma nova concentração, você vai testar algo comparando com algum medicamento ou já registrado ou algum placebo. Né? E aí são aqueles riscos que são descritos em brochura, descritos em compêndios, descritos em bula, que, entretanto, a gente vai estar submetendo essa população, sim, a esse risco. Tá? Fora esses riscos à integridade física, nós temos os riscos psicológicos, sociais e riscos econômicos. Exemplo de risco psicológico. Psicologicamente, nós podemos estar alterando a percepção desse participante a respeito de si próprio, podemos estar causando algum tipo de ansiedade ou de vergonha, um sofrimento emocional totalmente desnecessário, tá? Podemos ainda estar submetendo esse participante a algum resultado que vai expô-lo ou estigmatizá-lo socialmente e podemos também expor esse participante de forma direta ou indireta, arcar com os custos da pesquisa, que é totalmente inaceitável. Ele já é voluntário, né? Ele não tem que ter gastos pela participação dele na pesquisa, até porque ele já tem um poder socioeconômico afetado. E isso o torna vulnerável socioeconomicamente. Né? Recentemente, um pesquisador me fez a seguinte pergunta: por que eu tenho que, no meu orçamento, prever gastos
prevê gasto com os participantes de pesquisa, por exemplo, com deslocamento. De qualquer forma, eu vou dar o valor do deslocamento para ele. Eu chamei esse pesquisador, conversei particularmente com ele, não era membro do CEP ainda, tá, Áurea, fique tranquila, e conversei com ele e disse, doutor, o senhor tem que entender o seguinte, 50, 60, 100 reais pode não representar muito para o senhor, mas talvez para aquele indivíduo que esteja passando sérios problemas financeiros, esse dinheiro, esse recurso, pode representar algo muito importante para ele. E isso, de uma forma ou de outra, é uma forma de coação. Disfarçada, mas é uma forma de coação. Então, nós temos que tomar bastante cuidado. E uma coisa que eu sempre observo os orçamentos apresentados para as pesquisas, eles não são fidedignos e eles não representam, de fato, os gastos que as pesquisas vão ter. Isso é importante para a gente ter no radar. Como observação, eu gostaria de dizer que se o estudo ele envolve investigação de doenças ou práticas consideradas estigmatizadas, e aí eu posso citar, por exemplo, prostituição, o uso de drogas injetáveis, os riscos para esses participantes que já estão em uma situação de vulnerabilidade podem ser bastante significativos, tá? Um outro ponto importante na vulnerabilidade extrínseca é a desvantagem educacional, o analfabetismo, né? Ou analfabetismo funcional. Eu ouço bastante a seguinte frase: eu não sei ler e escrever, mas eu escrevo bem meu nome. Eu não sou analfabeto, tá? E isso pode impor obstáculos ao processo de consentimento, que é justamente o momento em que esse indivíduo ele tem total acesso às informações e ele tem a plenitude da decisão de querer ou não participar, ele saber exatamente o que é a pesquisa, o que essa pesquisa representa, o que essa pesquisa vai trazer de benefício e de malefício. Tá? Quais são os possíveis riscos e danos que ele vai ser submetido na pesquisa? É muito comum, durante meus mais de 20 anos na pesquisa clínica, ouvir coisas do tipo, não tem benefício. Ou então, não tem riscos. Não há nenhum risco envolvido, não há nenhum tipo de risco envolvido pela participação do indivíduo na pesquisa. Sempre há risco, né? Minimamente um risco de quebra de segurança, de quebra de informação, tá? E aí a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o indivíduo que tem uma desvantagem educacional, se não for extremamente bem explicado para esse indivíduo o que de fato vai acontecer com ele na pesquisa, isso é uma conduta totalmente imprópria, né? A tradução dos mesmos pode levar a uma confusão e controvérsia. Existem termos, por exemplo, que em muitas línguas não existem. Eu trago esse exemplo porque eu acho esse exemplo muito importante. Placebo e randomização. É muito comum em termos de consentimento, por exemplo, que é um documento que tem que estar numa linguagem acessível ao indivíduo, né? E no caso do indivíduo que apresenta uma desvantagem educacional, a sua testemunha imparcial tem que estar muito claro o que significaria ele estar participando de um ensaio clínico randomizado, simples, duplo ou triplo cego e com utilização de placebo. Tem que ser colocado numa linguagem que permita que a desvantagem educacional desse indivíduo, mesmo com essa desvantagem educacional, ele entenda o que significam esses termos, tá? É importante a gente reconhecer que a diferença entre capacidade reduzida de dar um consentimento livre e esclarecido como resultado de capacidade cognitiva limitada não torna o indivíduo desprovido de total possibilidade de entendimento. Tá? O fato de você ter uma diminuição de capacidade cognitiva não o torna incapaz de entender.
tá? E aí a gente tem que trabalhar muito bem termos de consentimento escritos de forma que tanto esse indivíduo quanto a testemunha imparcial desse indivíduo entendam. Então, populações analfabetas ou não escolarizadas, elas não costumam precisar do consentimento de algum responsável, que isso é uma coisa que sempre me vem com dúvidas. Robson, eu estou escrevendo um projeto de pesquisa, eu estou preparando o meu TCLE, só que eu coloquei no meu projeto de pesquisa que os indivíduos analfabetos ou não escolarizados precisam de um responsável, mesmo ele sendo maior de idade. Então, isso é uma inverdade, né? Ele necessita, sim, o processo de consentimento ser acompanhado por uma testemunha imparcial. Porém, ele não necessita ter um responsável por ele, tá? Pois eles já possuem capacidade cognitiva. Essas populações não devem ser tratadas paternalisticamente, né? Em vez disso, a gente tem que entender tanto os pesquisadores como as instituições patrocinadoras das pesquisas, eles devem investir, sim, em profissionais cada vez mais capacitados e investir tempo e recurso, e principalmente preparar um pacote documental que atenda às especificações éticas e regulatórias para o desenvolvimento da pesquisa com essa população, tá? Um outro ponto extremamente importante na vulnerabilidade extrínseca é a falta de acesso a cuidados básicos de saúde. Em muitos casos, e eu ouço isso de uma forma quase que cotidiana, alguns pesquisadores entendem que a presença de um pesquisador médico, a presença de subinvestigadores, de uma equipe multidisciplinar para o atendimento do participante de pesquisa é um benefício. Justamente porque esse indivíduo, na rede pública de saúde, ele não tem um acesso a cuidados específicos, ou ele tem uma dificuldade de acesso muito grande, principalmente atendimento médico. Então, isso é muito complicado a gente explicar para a maioria dos pesquisadores que ressarcimento, por exemplo, de despesas, a oferta de um lanche, a questão de você ter um atendimento médico diferenciado, porque você está trabalhando com população XYZ, é benefício. Tá? Então, é evidente que muitos participantes de pesquisas, e principalmente de países mais pobres, com muita dificuldade a acesso a cuidados de saúde, eles se envolvem em ensaios clínicos para receber justamente esse tratamento médico básico. Isso é extremamente preocupante, principalmente porque nós podemos prejudicar a voluntariedade do consentimento desse indivíduo. Tá? E levar potenciais participantes por necessidade por serviço de saúde a concordar em participar de estudos que não vão, de uma forma positiva, lhe oferecer uma parte justa em termos de benefício pela sua participação. Tá? E isso a gente tem que tomar um cuidado redobrado quando a gente vai avaliar ou aprovar um ensaio clínico de fase 1, por exemplo. Tá? Com relação à vulnerabilidade intrínseca, eu gostaria de discutir questões de população pediátrica, a questão da criança mais velha, me desculpem esse termo, mas eu não achei um termo melhor, o adolescente, aquele indivíduo que possui uma capacidade mental e pessoas altamente dependentes de cuidados médicos, né? É muito comum, e eu sempre falo isso nos meus treinamentos, eu perguntar para uma mãe, perguntar para uma avó, por exemplo, se na opinião dela criança é população vulnerável, é óbvio que ela vai dizer que é, né? Então, desculpem, o título saiu errado, tá? Então, em termos de vulnerabilidade intrínseca, nós temos que entender que bebês e crianças pequenas são intrinsecamente vulneráveis na medida em que eles são incapazes de proteger seus próprios interesses.
tá? E, evidentemente, de confiar em outros que ajam por eles. É nesse sentido que trabalhar ensaios clínicos com essa população, nós temos que trabalhar muito os pais e, ou, se for o caso, os responsáveis legais, juridicamente falando, tá? Os idosos, eles podem tornar-se vulneráveis se estiverem muito debilitados fisiologicamente falando, ou se eles tiverem algum processo em que eles necessitem de um acompanhamento específico de proteção de responsáveis. Em todos esses grupos etários extremos, que é a criança e o idoso, população pediátrica e a população geriátrica, é importante avaliar, quando a gente trabalha em ensaios clínicos com essas populações, avaliar caso em caso, se os indivíduos são ou não são capazes de dar o consentimento. Leia-se, dar o consentimento significa ter o entendimento da importância da participação dele para o projeto de pesquisa. Que tipo de benefício ele terá pela sua participação? E quais os riscos que ele vai ser imposto, que vai ser imposto para ele? Em caso negativo, qual a quantidade de informação que eles podem compreender? Eles podem não compreender todas as informações, né? Principalmente a população geriátrica, mas o responsável por esse indivíduo, ele também tem que ter um conhecimento, um entendimento cognitivo que o permita entender, tá? Criança e adolescente, com a publicação da 466 e com a noção do assentir por parte do adolescente, tornou a vida, e essa é o outro lado da moeda dos pesquisadores, que eu também vivo esse outro lado da moeda, tornou a vida dos pesquisadores um tanto quanto difícil. Porque criança, na maioria dos casos, elas têm sim capacidade cognitiva de entendimento do que vai acontecer com ela na pesquisa. Desculpem. Ela tem sim a capacidade de assentir pela sua participação, inclusive de concordar ou não com guarda ou não de material biológico dela para pesquisa futuras ou mesmo biobanco, tá? E em muitos casos, o adolescente ele tem um entendimento muito maior do que o responsável legal. E isso é um ponto que me tem sido reportado por alguns pesquisadores. Talvez porque acesso à informação muito maior, né? O adolescente de hoje é totalmente diferente do adolescente que eu fui há 40 anos atrás. Não tinha acesso à internet, né? Talvez aqui muitos de nós não tínhamos, mas os nossos filhos, sobrinhos e etc., eles têm acesso à internet. Então, a informação chega para esse participante de pesquisa de uma forma muito mais rápida. São informações válidas? Temos que esclarecer, né? Então, o entendimento que o termo de assentimento para a criança e o adolescente tem que ser algo extremamente resumido e que, como ele não vai compreender, eu não preciso colocar absolutamente todas as informações, porque o responsável legal já vai ter o termo de consentimento, é totalmente equivocada em termos, para os pesquisadores, em termos de elaboração de termos de consentimento. Tá? E isso é uma coisa que nós temos cada vez mais de nos preocupar, principalmente quando nós formos avaliar projetos de pesquisa que envolvam população pediátrica e adolescente. Tá? Além disso, a gente tem que entender que podem haver conflitos de interesse entre a criança e seus pais, ou responsáveis legais, que isso é algo extremamente comum em pesquisa com adolescente. Um exemplo, a pesquisa sobre abuso físico-sexual dentro da família, por exemplo, pode ser do interesse da criança, mas talvez não necessariamente dos pais, caso eles sejam os que cometem a violência.
E aí, quando os pesquisadores desenvolvem projetos de pesquisa com essa população vulnerável, criança e adolescente, nós temos que ter uma sensibilidade, a equipe multidisciplinar tem que ter a sensibilidade, o médico pediatra, ele tem que ter a sensibilidade para detectar possíveis abusos, né? Porque a partir do momento que esse indivíduo, que é vulnerável intrinsecamente, ele é seu objeto de pesquisa, ele é seu participante de pesquisa, você é responsável por ele. Então, qual a conduta a se tomar com esse indivíduo quando dentro de um projeto de pesquisa você vislumbra possíveis abusos? Então, isso é uma questão que todos os pesquisadores têm que trabalhar. E nós membros de comitês de ética, temos também que estar muito atento a isso, né? As notificações, elas devem ser encaminhadas ao comitê de ética e a gente tem que avaliar essas notificações. E quais as condutas a serem tomadas, né? A incapacidade mental, as principais questões éticas pela incapacidade mental são relativas ao consentimento em participar da pesquisa e a possível exclusão dessa. A gente tem que avaliar se a população do estudo, que é a população daquele protocolo clínico, ele tem capacidade mental tão reduzida que ele não consiga entender o que de fato vai acontecer com ele. E aí, o termo de consentimento para o responsável legal tem que ser um termo de consentimento que coloque de uma forma entendível para o familiar, para o responsável, tudo que de fato vai acontecer com esse indivíduo vulnerável. Tá? A importância da pesquisa. A importância vai ser para ele ou vai ser para a saúde pública? Tá? Isso tem que ser muito bem trabalhado. E a mesma situação para pessoas dependentes de cuidados médicos. Tá? Então, a gente tem que avaliar que existem questões relacionadas com compreensão, uma vez que muitos indivíduos vulneráveis desse grupo podem estar ou inconscientes, ou se conscientes, podem não ser capazes de entender ou focalizar as informações necessárias. Né? A predominância do princípio da beneficência e o paternalismo, presumindo-se que o doente desejaria ser tratado da melhor forma e de acordo com a legis artis. Então, nós temos que tratar esse indivíduo que momentaneamente está incapaz e dependente de cuidados médicos, de consentir. Né? Até porque ele pode sair desse estado clínico crítico e depois não ter concordado mais com a participação dele. E ter sido uma autorização, uma concordância dos familiares. Né? Naquele momento em que os próprios familiares estavam psicologicamente abalados. Então, isso é uma questão de vulnerabilidade que tem que ser muito bem avaliadas. E eu acredito que quem avaliou projetos de pesquisa atualmente com Covid deva ter se deparado com várias situações desse tipo. Tá? E agora vamos chegar no ponto realmente que é o objeto dessa apresentação. Já estamos no final. Mas, para mim, foi extremamente importante fazer essa contextualização teórica para que a gente possa entender que os ensaios clínicos com população vulneráveis, eles são eticamente viáveis, sim. Eles só têm que ter um rigor de avaliação um pouco maior do que projetos que não envolvam população vulnerável. Por exemplo, naquele participante temporariamente incompetente, que é vulnerável por essa temporalidade, tá? E a gente pode citar alguns exemplos, por exemplo, traumatismo, acidente vascular cerebral, pacientes com choque, sepsis, são exigíveis alguns requisitos do tipo impossibilidade de ser efetuado em outros grupos de doentes. Então, eu posso executar esse protocolo clínico em outros grupos que não neste grupo, tá? Isso é algo que tem que ser avaliado, né? O pesquisador,
com a impossibilidade de obtenção do consentimento por parte do participante, ser obtido de acordo ou desacordo para continuar no projeto. Então, até que ponto o responsável legal ele tem competência, né? Eu não sei se o termo competência seria o mais apropriado, mas, enfim, usei, para consentir por esse indivíduo, tá? A gente tem que avaliar a impossibilidade de contratar o representante legal. Então, você está com esse indivíduo temporariamente incompetente e você não contactou ninguém. Qual é a autonomia do pesquisador? Até onde vai a autonomia do pesquisador em detrimento do direito do participante? E uma coisa que tem que ser avaliada nesses projetos de pesquisa com esse tipo de população, a inexistência de uma alternativa científica. Tá? Criança. Eu gostaria de colocar que, de acordo com a Convenção dos Direitos Humanos, criança é todo ser humano com menos de 18 anos, salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo. Eu dei uma aula para uma turma na Escola Politécnica Joaquim Venâncio, aqui em Fiocruz, Rio de Janeiro, para uma turma de adolescentes sobre ética em pesquisa. E os adolescentes me fizeram a seguinte pergunta: professor, por que eu, com 16 anos, posso votar e sou considerado na pesquisa como alguém que necessita ter um responsável para consentir por mim também? Né? Então, você tem que explicar, você tem que ter um referencial teórico muito bom para você conseguir passar para esse adolescente, para essa criança, que ainda é uma criança menor de 18 anos, que, independente disso, é importante que ele tenha alguém que o represente juridicamente perante a pesquisa. Tá? Relativamente ao exercício da autonomia, a gente percebe que há um reconhecimento implícito do direito dessa criança e do adolescente, independentemente da idade, tá? Que possua desenvolvimento cognitivo, emocional e capacidade de discernimento para compreender e decidir em relação à própria saúde. Então, isso tem que ser levado em consideração, tá? Nos estudos clínicos que envolvem população pediátrica, criança, nós temos que avaliar minuciosamente riscos e benefícios. Então, é um protocolo e é um termo de consentimento que requer uma maior minúcia na escrita. Tá? O consentimento informado parental e o assentimento da criança, ele é vinculativo e sobrepõe-se ao consentimento informado parental. Então, a criança não assentiu em participar, mesmo que os pais ou responsáveis tenham consentido, ela não vai poder participar da pesquisa. Né? Nós já sabemos muito bem disso. A investigação não pode ser igualmente bem realizada em adultos. Então, por que eu estou escolhendo essa população? Porque para que eu possa desenvolver meu projeto de pesquisa, para que eu possa testar meu medicamento, ele necessariamente tem que ser testado em crianças, porque eu não tenho como realizá-los na população adulta. Tá? Principalmente, o mais importante, os objetivos têm que visar conhecimentos relevantes para a saúde dessa população. Então, se eu vou desenvolver um protocolo clínico com população pediátrica, o benefício tem que ser para essa população e não para adultos ou idosos, por exemplo. Tá? Então, a gente tem que entender, e isso é uma coisa que eu aprendi com um grande mestre, Dr. Reinaldo Menezes de Martins, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, foi meu mestre na Fiocruz, e ele dizia o seguinte: Robson, criança não são adultos pequenos. Então, nós temos uma tendência em tratar crianças como sendo um pequeno adulto, e não é. A criança, ele exige todo um processo, todo um protocolo específico para o tratamento, para o manuseio da informação e para o próprio manuseio desse indivíduo, né? Então, a patologia infantil, ela vai diferir em muito da patologia em adultos. E a farmacocinética de muitos medicamentos, né? Quem é farmacêutico sabe muito bem disso, ele varia com a idade
da própria criança. Tá? Então, a responsabilidade de proteger a criança de malefício e de possíveis reações adversas não significa necessariamente privá-la dos benefícios pela participação no projeto de pesquisa. Só que essa população vulnerável pediátrica, ela tem que ser tratada de forma específica e ela não pode ser tratada nos protocolos clínicos como sendo pequenos adultos. Tá? Isso aqui é só a título de curiosidade, tá? Essa classificação de idades para se estudar a população pediátrica, né? O que a gente chama de recém-nascido a termo, bebês e crianças e adolescentes, tá? Isso, muitos pesquisadores usam esse conceitual, mas menor de 18 anos, tudo é população pediátrica. Tá? A população geriátrica, da mesma forma que o extremo etário dessa população, que é a pediátrica, ela requer cuidados específicos. Tá? A gente tem que entender que essa população aumenta significativamente. À medida que você melhora a qualidade de vida, você aumenta o tempo de longevidade das pessoas, né? O uso de droga nessa população requer uma atenção especial devido à ocorrência frequente de doenças de base. Nós temos várias comorbidades acontecendo nessa população. Ela é arbitrariamente definida para fins de diretrizes como pacientes acima de 65 anos ou mais. Tá? E é importante que os protocolos de pesquisa não excluam desnecessariamente pacientes com doenças concomitantes. Então, você tem que trabalhar com essa população vulnerável geriátrica, entendendo que ela vai ter doenças de base. E que para o teu projeto de pesquisa, esse indivíduo ele não pode ser desconsiderado como um participante válido, caso ele assim deseje participar, ou o seu responsável legal queira que ele participe, porque ele tem doenças concomitantes. E isso vai ter que ser uma tratativa clínica dada pelo protocolo de pesquisa. População indígena, né? E aí, conceitualmente, nós temos povos indígenas isolados, nós temos o índio, que é aquele indivíduo que se considera pertencente a uma comunidade indígena, nós temos o índio isolado e o índio urbano. Né? Isso está definido na 340, e nós temos que tomar bastante cuidado com essa população vulnerável, no sentido de nós temos que, nos protocolos clínicos com essa população, respeitar a visão de mundo, costumes, estéticas, crenças, organização social, filosóficas, tá? Linguísticas e, principalmente, estrutura política dessa comunidade. E aí é um outro grande problema. Como consentir essa população? Robson, Oi? Estou pedindo desculpa, pedindo a palavra, porque nós vamos entrar no intervalo agora, aquele intervalo. Ótimo, sem problema. Se vocês quiserem, a gente pode terminar, que eu já estou no final, e a gente faz o intervalo. Se eu não me engano, faltam 3 slides. Só tem 2 minutos. Não, então tudo bem, vamos dar intervalo. E da segunda reunião no chat, aqui também eu enviei no grupo, tá bom? Alguma dúvida, vocês podem estar enviando no grupo que a gente auxilia. Tá, então eu vou continuar quando cair, porque já é o intervalo. Tá bom? Tá bom. Nós temos que ter, para todas as populações vulneráveis, um TCLE apropriado, e o processo de recrutamento dessas populações tem que estar muito bem definido no protocolo clínico. Tá? Ele tem que ser fornecido numa linguagem adequada, de fácil compreensão, tem que estar explícito o direito à voluntariedade, tá? Voluntariedade. E aí a gente tem que entender as diferentes facetas do processo de consentimento da população vulnerável, tá? Existe a questão da barreira linguística, existe a questão dos diferentes aspectos socioculturais, existe a questão da própria semântica e da própria forma de se abordar esses indivíduos. E aí o consentimento informado, ele tem que refletir o que de fato vai acontecer na pesquisa clínica com essas populações. E esse é o meu último slide, e eu deixo esse slide para a gente refletir, e é isso que eu gostaria
de ter essas reflexões com vocês no retorno. Os pesquisadores estariam aproveitando o adjetivo vulnerável como sinônimo de fragilidade para desenvolver pesquisa, considerando o contexto socioeconômico e cultural dos possíveis voluntários e os procedimentos de pesquisa. Os participantes realmente teriam autonomia de decisão? freira que me recebeu aqui era a irmã Gasparina Nicheli. A segunda foi a irmã Odolina Chiarani, que também era italiana. Mas elas trocavam Cuiabá, Corumbá, porque tinha, né, a Santa Casa com elas. Elas trocavam. A gente estudava, elas levavam a gente no colégio auxiliador ali, 58, para elas cuidar. Era difícil. A irmã Rossato foi a que mais tempo permaneceu na Santa Casa, idas e vindas. Depois, em 73, irmã Maria José. Aquela lá pouco dormia. Ela não tinha hora para comer, ela não tinha hora para dormir. E naquele tempo a gente via que as pessoas ajudavam bastante. Ajudavam bastante. Aqueles fazendeiros sempre tinham cuidado de vir trazer as coisas. As freiras pegavam a gente ia pedir roupa, tecido para fazer lençol, para fazer camisola. A gente ia com ela. E tinha um fusquinha, que a gente enchia aquele fusquinha, porque o povo doava. Antes eles davam, a gente arrecadava muita coisa. Quando eu entrei na Santa Casa, tinha pouquíssimos auxiliares de enfermagem, a maioria atendente. Enfermeira tinha 3, que era a época das freiras, e elas também conseguiam manter o hospital, organizar os setores e tudo mais. Depois de uns anos, puseram uma freira para girar o hospital à noite. Mas até aquela época não tinha. Então ela ia sempre dormir 1 hora, 1h30, 4h30 ela estava de pé. Então era trabalhar. E aí a Maria achou que não, que tinha que estudar. Então ela veio e deu esse giratório, aí todo mundo estudou. Aí fui fazer magistério, que era bem aqui pertinho. Então a coisa mudou muito. Até a diretoria. Ela trabalhou tanto que ela conseguiu mudar também a diretoria, que foi quando o doutor Ávila entrou. Nós tínhamos um pavilhão para o lado direito da entrada da Mato Grosso, onde ficava a maternidade, as irmãs moravam. E do lado esquerdo, onde é o trauma hoje, tinha mais 2 pavilhões. Tinha uma ala social da sociedade, que era apartamentos, tudo com elevador naquela época já. E abaixo tinha mais 2, subsolo 1 e subsolo 2, onde naquela época ficavam os indigentes. Mudou para não pagante, e depois com o tempo virou SUS e virou o SUS universal que é hoje. Aí quando eu cheguei lá, eu falava, mas por que chamam o setor de indigente? É um nome tão estranho, não soa bem, né? Aí eles falavam, porque eles não pagam. Na época era o INPS. Eu falei, mas se eles não pagam, seria bom chamar setor de não pagante? Então começou a se chamar setor de não pagante. Eu me lembro que quando foi construída, o presidente da época ele sofreu até assim alguma chacota, falando para que precisava de um elefante branco na cidade. Porque a Santa Casa era muito grande mesmo. A gente andava por aqueles corredores, até se acostumar, leva mais de ano para se acostumar naqueles corredores. Só que daí logo em seguida, 1 ano depois, a gente já percebeu que ela foi ficando pequena. Não dá para falar em Santa Casa sem mencionar
o nome do Dr. Arthur Dávila. Naquela época ele já tinha uma visão de futuro, muitos foram contra, que era um projeto muito ambicioso. Campo Grande era uma cidade muito pequena, talvez uns 200 mil habitantes, e talvez julgasse que não seria necessário um hospital desse porte. Mas ele insistiu, teve essa visão, e nós temos a Santa Casa até hoje. Quem entra na Santa Casa sempre tem a oportunidade de subir na vida, de ser um bom profissional, e eu sempre digo, eu me sinto realizado profissionalmente dentro da Santa Casa. Os próprios diretores na época empenhoraram os seus bens para fazer empréstimo nos bancos. Eles faziam isso. A Santa Casa, quando ela fez o financiamento da construção nova, o Dr. Arthur pagou ela bem antes de vencer o contrato. Ele pagou antes, terminou antes. Eu presenciei isso por várias vezes, eles penhorando os seus bens. São cidadãos que desde lá até hoje, talvez a sociedade, alguns não saibam, eles não recebem um centavo. São cidadãos abnegados que vêm doar o seu tempo aqui. E tem uns que doam em período integral. Eu nasci em 1926 numa fazenda de Lins, São Paulo, né? Meu pai e minha mãe vieram da Itália. Eu costurava, né? Costurava até para os vizinhos, costurava recebendo algum dinheirinho. Eu falei, mas não é essa vida que eu quero, não. Eu já tinha visto outras irmãs. Eu achava que eu tinha que ser igual àquelas irmãs. Aí eu entrei com 22 anos. Sou neta de imigrantes italianos que vieram para o Brasil fugindo das guerras. Eles foram depois trabalhando nas fazendas até conseguir ter o próprio sítio deles. Esse período que eu estive aqui foi uma lição muito linda. Eu aprendi a amar a minha profissão. A gente trabalhava assim, com muita união, os funcionários não tinham horário, eles tinham horários, mas precisou ficar mais, ficavam. Eu acho que a vocação é uma coisa que Deus dá para cada pessoa. E amor em qualquer situação, né? Esse contato com os médicos também, os médicos ensinavam muito e a gente ia, né, aprendendo com eles também. Enfermagem é doação, é sacrifício, é amor. Se não tiver isso dentro do seu coração, procura outro emprego, porque ali não dá certo. E a gente procura responder isso, situações difíceis, tudo, com o trabalho, com um bom trabalho. Essa é a resposta para todas as situações. Trabalhar bem, trabalhar com amor. Para a Santa Casa eu só tenho que agradecer tudo que eu tenho. E para as freiras, tudo que elas me ensinaram na minha vida, então só tenho que agradecer por isso. Eu acho que eu terei que voltar tudo de novo e fazer tudo de novo, a enfermagem. Se vocês não botar o amor na frente, vocês estão sofrendo e paciente também. Desista, vai fazer outra coisa. Proposta até um salário maior, mas pensando bem, na época eu resolvi e estou aqui até hoje. Difícil falar da Santa Casa e a gente não se emocionar. É uma vida aqui dentro. E a gente via naquela época, todo mundo queria ajudar todo mundo, entende? Então eu falo, olha, se não for o amor, a vocação e a compaixão, nada vai fluir. Podemos, inclusive, a Ana me passou para o WhatsApp umas perguntas que eu acho que a gente pode começar essa segunda parte já com perguntas. O que você acha, Áurea? Na verdade, Áurea, não estou te ouvindo. Oi. Oi, agora te ouço. Eu vou dar a palavra agora para os membros aí que quiserem fazer alguma pergunta. Posteriormente, faremos a
do YouTube, tá? Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta, uma dúvida? Fernando gostaria de fazer uma pergunta. Fernando, pode perguntar. Fernando Moraes. Fernando Isso. Moraes. Primeiro, Áurea, parabéns. Gostaria de agradecer a iniciativa, né, da realização deste evento e como uma possibilidade da gente conhecer os demais CEPs que nós temos no Estado, além de compartilhar os conhecimentos e cada vez mais a gente aprender. Agradeço aí a sua iniciativa. E professor Robson, né, com muita assim, presteza e muita gentileza na fala, né, tem trazido elementos que às vezes passam desapercebidos pela gente, inclusive no sentido de não sabermos qual encaminhamento dar diante de algumas situações diante das quais nos encontramos. E eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para ver a sua opinião de como a gente pode tratar essa questão do termo de assentimento quando existe um conflito de interesses, principalmente quando a criança quer participar da pesquisa, porque é uma possibilidade dela se posicionar e o pai, o responsável, né, não permite. E você até citou o caso da violência sexual, e, infelizmente, é algo diante ao qual nós nos deparamos no momento atual em função da pandemia, né? Infelizmente, a rede municipal de educação de Campo Grande retornou às atividades, e no retorno às atividades, muitas crianças têm relatado, né, terem sofrido abusos, né, nesse momento de recolhimento junto aos seus pais. Então, é uma situação assim, bastante delicada nesse sentido, quando o pesquisador vai pesquisar esse tipo de ação, e justamente o responsável pelo abuso, pela violência, é aquele que daria autorização para participar na pesquisa. Qual sugestão você daria no caso de situações como estas, e no qual o pesquisador pode ter alguns indícios que isso está acontecendo? Obrigado. Nossa, Fernanda, a primeira pergunta foi bem... Fernanda, eu vou te falar a minha opinião pessoal e a opinião de alguns processos que a gente já passou aqui no Rio de Janeiro. Tá? Primeiro, o termo de assentimento é uma forma ética de nós termos o consentimento do participante menor de idade, mas com capacidade cognitiva de entendimento, dele desejar ou não participar da pesquisa, tá? O termo de assentimento, ele não exime o termo de consentimento do responsável legal. E infelizmente, se o responsável legal não concordar com a participação da criança, fica inviável a participação dessa criança. Sugiro que seja conversado com o responsável legal, né? Eu uso o termo responsável legal porque hoje, cada vez mais, nós temos, não necessariamente pai e mãe como responsável, né? E sim aquela avó cuidadora, e que não é a responsável legal, que é mais complicado ainda, porque ela se sente a responsável, e ela de fato ela é, mas ela não é a responsável de direito. E isso traz muito problema para o pesquisador, né? Mas eu que cuido dessa criança, a mãe abandonou, mas independente disso, o Estado não a tornou legalmente apta a responder judicialmente por essa criança. Com relação àquele pesquisador que percebe algum tipo de abuso sofrido por aquela criança, nós, inclusive, acionamos o Conselho Tutelar. E, imediatamente, o Comitê de Ética, porque isso é uma atitude que o Comitê de Ética tem que estar ciente que o pesquisador tomou, né? E aí a gente entende que essa é a melhor conduta a se ter. É uma conduta que vai gerar consequências, né? Por isso que o Comitê de Ética tem que estar a par, tem que dar, inclusive, ciência de que concorda com a atitude do pesquisador, né? Não é só uma mera notificação e o
CEP, ok, aceitei sua notificação. Não, o CEP tem que estar, essa é a minha opinião, tá, gente? O CEP tem que estar dando todo o suporte ético para esse pesquisador, porque, na verdade, é uma atitude bem difícil de se tomar, né? E o abuso, eu não sou expert nessa área, me desculpe se eu estiver falando alguma bobagem, mas o abuso, ele não é tão facilmente perceptível assim, né? E o abuso não necessariamente é físico. Nós temos crianças submetidas a abusos psicológicos que têm, em muitos aspectos, consequências muito piores do que o físico. Por isso que o subinvestigador, o médico que vai atender essa criança, ele tem que ser um pediatra. Tá? Ou se for, por exemplo, um estudo com imunobiológico, vacina, por exemplo, minimamente o infectologista. Mas o profissional que conhece essa população é o pediatra. Né? Então, eu não sei se eu respondi a contento, mas... Sim, obrigado, Robson. Sim, é um grande encaminhamento até para a gente pensar, e você nos chamou a atenção algo importante, que o CEP acaba o CEP tendo não que pode ser omisso. Respaldar, sim, não pode se eximir dessa responsabilidade, não. Ignorar essa ocorrência ou essa notificação, né? Obrigado, não pode. Muito obrigado. Até porque essa criança é um participante de pesquisa. Fernando, né? Fernando, qual o CEP que você pertence? O CEP da UFMS. A UFMS? Beleza. Isso. Então, nosso coordenador, o Geandre, aí nos acompanhando aí. É que eu não conheço todos, né? Então, sim. Tá bom. Quem gostaria mais de fazer alguma pergunta, alguma dúvida, um questionamento? Eu gostaria. Por favor, Carla. Uma outra pessoa aqui também, um colega, também colocou. A gente tem passado por algumas modificações, trabalho com o CEP da UCDB, e tem muitos estudos com população indígena na nossa universidade. E a gente tem se deparado com algumas situações da solicitação de autorização da FUNAI, que quando a gente está trabalhando com população indígena já residente na região urbana do município, eles não estão enviando para Brasília. Basta a notificação, a autorização, na verdade, do cacique. Aí, quando a gente está falando de populações urbanas que moram em aldeias, aí que a gente considera áreas rurais, né? Aí sim, essa vai para a FUNAI em Brasília e volta para cá. Uhum. Mas mesmo aldeias urbanas, recebemos alguns trabalhos com essa justificativa do pesquisador. Então, gostaria aqui que vocês tenham a falar sobre isso e parabenizar a sua fala, foi muito, muito esclarecedora, e obrigado, Áurea, pela oportunidade que está dando a todos nós. Eu que agradeço. Eu vou te responder à luz do que eu acho eticamente correto. Eu te confesso que eu trabalho pouquíssimo com essa população. Eu trabalho mais em pesquisa com crianças e adolescentes, né? E alguns pacientes com comorbidade, que são ensaios clínicos bem definidos. Eu acho que existe um problema conceitual aí do pesquisador que a gente, como comitê de ética, tem a obrigação de esclarecer. Independente de ser um índio isolado, independente de ser um índio urbano, independente dele se autodeclarar indígena, ele tem um órgão maior que gerencia tudo isso. Então, eu acho de bom tom que a gente solicite ao pesquisador, sim, que ele faça esse comunicado à FUNAI. Tá? Porque independente de qualquer coisa, independente de ser um índio urbano, ele tem todo o pré-requisito da 340. Né? Ele tem cultura, ele tem hábito, ele tem política própria. E assim, o cacique, por si só, que tem um poder
imenso na comunidade dele, principalmente naquela etnia dele, ele também pode respaldar a pesquisa. É importante que tenha um respaldo do cacique ou da autoridade política ou religiosa daquela comunidade. Mas a FUNAI tem que ter ciência. Eu não eximiria, em absoluto, minimamente a comunicação para a FUNAI da execução dessa pesquisa por parte do pesquisador. E a ciência da FUNAI, da realização dessa pesquisa, né? Na verdade, o documento que nós recebemos num caso desse foi da FUNAI regional, que, na verdade, eles comunicaram que não havia, e nós entramos em contato com o pesquisador e falamos, então, nós queremos uma declaração, um termo de ciência da FUNAI local, e, né, isentando a pesquisa de uma autorização da FUNAI nacional. E aí, Perfeito. então, eles apresentaram esse estudo, dispensa, ficando a cargo do cacique a autorização. Aí nós fizemos essa solicitação realmente. Eu particularmente considero, Carla, que vocês fizeram a solicitação correta, sim. Né? A gente cobra termos de anuência institucional. Né? Faz parte do pacote ético-regulatório. Os termos de anuência institucional de todas as proponentes e de todos os locais de execução de pesquisa. Nós cobramos esse tipo de declaração de anuência. E é importante, não exime a declaração de anuência da FUNAI regional referente a ter conhecimento e concordar com a execução desse projeto de pesquisa com aquela etnia, com aquela comunidade, mesmo que urbana. Continua sendo povo indígena. Por nada. Eu não sei se eu te trouxe um problema, mas eu te dei minha opinião. Não, a sua opinião foi de encontro com a nossa também, com o nosso entendimento. Muito obrigada. Agora vamos passar a palavra lá para o senhor Antônio Salles, que está pedindo a palavra. O senhor é de que comitê? Eu sou do comitê da Uniderp, aqui de Campo Grande. A minha pergunta é o seguinte, nós não trabalhamos com populações indígenas, mas eu já orientei um indígena que pesquisou a educação numa escola indígena. E na época nós tivemos muita dúvida se ele precisava seguir todo o trâmite, inclusive até a FUNAI, pedir determinadas autorizações, se ele é da comunidade. Eu não me lembro, estava com uns 3 anos, não me lembro mais como nós resolvemos o problema e conseguimos a aprovação do Comitê de Ética. Mas eu queria saber qual é a sua opinião. Se o pesquisador é um próprio indígena, o trâmite é exatamente o mesmo que um pesquisador não indígena? Olha, eu entendo que sim, Antônio. Eu vou falar por quê. A definição de pesquisador está na 466. A definição, o pesquisador é o detentor de um conhecimento técnico-científico que está propondo um projeto de pesquisa, seja da ciência, seja de cunho social ou não, ou um estudo epidemiológico, observacional, enfim, o delineamento que ele quiser. Propor uma pesquisa para avaliar impacto educacional, se o projeto de pesquisa, se a política educacional para aquela comunidade está correta ou não, e principalmente se isso puder gerar alguma alteração de uma política pública para essa população, ele tem que seguir todos os trâmites. Ele é um pesquisador. Enquanto pesquisador, se ele quiser publicar esses dados, é extremamente relevante e eticamente recomendável que ele tenha a aprovação de um comitê de ética. Isso é importante. E outra coisa, da própria FUNAI. E que bom que ele é um pesquisador, e eu espero que tenha sido um pesquisador da própria etnia que ele está trabalhando. Né? Porque seria totalmente diferente eu, Robson, querer chegar numa comunidade indígena e desenvolver um projeto de pesquisa. Que bom que ele é um pesquisador da própria população. Então, ele vai entender as necessidades daquela etnia, ele vai desenvolver um projeto de pesquisa muito coerente. Agora, ele tem que ter, sim, a anuência do órgão maior que cuida dos povos indígenas. Porque isso pode gerar, por exemplo, como produto, uma mudança de política pública. Bem, essa é a minha opinião. Tá bom, muito obrigado. Por nada. Geandre, você também gostaria de fazer uma pergunta? Esteja à vontade. Obrigado, Áurea. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar
né, em nome do Comitê de Ética da UFMS, a organização do evento, então você, aos colegas da Santa Casa, cumprimentar também os colegas dos outros comitês de ética em pesquisa. É muito bom ter essa oportunidade de se reunir e discutir esses temas importantes, né, envolvendo a ética em pesquisa com seres humanos. Parabenizar também ao Robson pela apresentação, né, foi obrigado. uma rica oportunidade de aprendizado. Eu faria a mesma pergunta que o Fernando, então, na verdade, eu vou acabar fazendo uma observação que tem muitas pesquisas, na verdade, que não tem como foco a população vulnerável, mas a gente acaba identificando que, dentre os participantes, da maioria das pesquisas, na verdade, existe essa possibilidade de ter o participante vulnerável economicamente, educacionalmente, né, ou intrinsecamente vulnerável. Então, eu acho importante, não só nessas situações em que os participantes exclusivamente são todos vulneráveis, mas que há possibilidade de ter dentre os participantes da pesquisa, participantes nessa situação, né? Sim, sim. Quando a gente fala, obrigado pela sua consideração, e em cima disso eu vou falar uma outra coisa que a gente ignora, mas não é uma ignorância proposital. Quando a gente fala de população vulnerável e de vulnerabilidade, a gente está falando da informação também da informação que essa pesquisa vai gerar desse participante, né? A gente tomar muito cuidado com o que a gente gera de pesquisa. E aí, cabe a nós, Comitê de Ética, avaliar o que de fato o pesquisador quer avaliar e quer apresentar como resultado para a sociedade, ou para aquele indivíduo, ou para a comunidade, o que ele quer trazer de benefício para a pesquisa, da pesquisa dele. E isso eu acho uma coisa extremamente importante, tá? No ensaio clínico é óbvio, é fácil avaliar um projeto de ensaio clínico, né? Eu tenho um produto investigacional que eu vou administrar, eu tenho um desenho, um delineamento de estudo que muito possivelmente um epidemiologista vai desenhar, um estatístico vai fazer um tamanho amostral coerente para responder à hipótese do estudo, para responder os desfechos principais e secundários. Mas e num estudo observacional? E num estudo comportamental? Então, a gente tem que avaliar muito bem. E olha, todos nós, a pandemia nivelou o ser humano numa situação de vulnerabilidade. Então, todos nós estamos vulneráveis, ainda. Então, mesmo que não seja um projeto que envolva diretamente Covid, ou indiretamente, todo e qualquer projeto de pesquisa que a gente avalie hoje, a gente tem que avaliar levando em consideração o aspecto de uma pandemia. Até que ponto eu posso expor o participante de pesquisa se ele está ainda em restrição? Né? Então, a gente tem que avaliar esse tipo de situação. Toda a população brasileira é vulnerável extrinsecamente. Tá? Quem deseja fazer alguma pergunta? Colegas aí, todos? Ana, eu acho que agora a gente pode responder. Ana, você pode ler minhas perguntas? Oi, Ana. Oi, Você que me colocou nisso, tudo bem. Você pode me fazer as perguntas? Eu acho que vai ser muito legal e eu acho que vai ajudar muito os comitês de ética. Sim, a gente recebeu algumas perguntas pelo grupo ali, então assim, na verdade a Ana Luísa, ela fez 5 perguntas e a Jennifer fez uma pergunta, então eu vou começar pela Ana Luísa. Ok.
a pergunta: o processo de consentimento livre e esclarecido precisa estar claro e o TCLE com linguagem acessível. O que você pensa sobre o registro de consentimento obtido de outra forma e arquivado para este grupo com vulnerabilidade educacional em estudos desse tipo? Deixe-me ver se eu entendi a pergunta. O processo de consentimento, geralmente, ele é um processo que tem que existir, né? O processo de consentimento, isso é um ato falho que os pesquisadores cometem. Vou aplicar TCLE. Na prática, isso não existe. Eu não estou aplicando o TCLE. Eu estou desenvolvendo um processo de consentimento, que é uma relação entre eu, pesquisador, ou alguém delegado por mim, para aquele indivíduo que voluntariamente chegou até mim. Ou eu fui até ele, não tem nenhum problema, o pesquisador ir até o participante, desde que ele permita que esse participante exerça o direito de livre escolha, princípio da autonomia, né? Isso é o processo de consentimento. O processo de consentimento deve existir, sim, Ana, e ele tem que ser documentado, tá? Uma pesquisa com valor, uma pesquisa de valor ético, um projeto de pesquisa de valor ético e um projeto de pesquisa que tem rastreabilidade de toda e qualquer informação coletada, ele exige que o processo de consentimento seja registrado. Como o pesquisador vai registrar esse processo de consentimento? Se é de forma física, no papel, discursiva, se é de forma eletrônica, isso ele define dentro de isso ele pode definir tanto no protocolo de pesquisa ou em um procedimento operacional padrão que ele vai, ou manual, ou guia. Mas o processo de consentimento, ele tem que existir e ele culmina com a assinatura do termo de consentimento e assentimento, né? Que desde que foi exigido a rubrica em todas as páginas dos termos, e inclusive no TALE também. Mas eu acho aqui, Robson, que ela está... Eu acho que eu não sei se eu entendi bem a pergunta dela. Não, você respondeu, mas assim, eu acho que ela estava falando especificamente para populações... analfabetas. Isso, então a questão, por exemplo, de você gravar o ele consentindo, né? Gente, o que a gente pratica em termos de normatização para o participante com desvantagem cultural ou analfabeto funcional? Primeiro, não tratá-lo como um ser de capacidade cognitiva inferior. Ele pode não ter tido acesso à educação e não ter sido alfabetizado, mas não o torna, desculpa o termo que eu vou usar aqui, burro, tá? Para estes casos específicos, eu posso e devo dispor da testemunha imparcial. Eu só tenho que tomar o seguinte cuidado, porque isso eu já presenciei em loco. A minha testemunha imparcial também era analfabeta. Né? Eu também não posso sair dentro de um ambiente de pesquisa pegando pessoas a esmo dizendo você é analfabeto, não pode, entendeu? Então, assim, o processo de consentimento ele vai existir, mas ele vai existir, Ana, na presença da testemunha imparcial. Testemunha imparcial significa o quê? Não pode ter vínculo com a pesquisa, porque isso é um viés, isso é total conflito de interesse. Eu tenho que pegar alguém que vai atestar que tudo foi explicado para aquele indivíduo, que ele expressou verbalmente o entendimento dele. E isso a equipe da pesquisa deve registrar. Conheço pesquisadores, por exemplo, que colocam no protocolo e informam ao comitê de ética que, por questão de segurança, ele vai filmar ou ele vai gravar esse aceite verbal do participante. Acho isso um pouco de extremismo, mas não é antiético fazer isso, desde que o comitê de ética avalie que isso é pertinente, ter essas gravações.
Ok. Acho que agora eu respondi. Isso. A segunda pergunta, com relação ao TALI e TCLE para adolescentes, ela quer saber. Quando deve se considerar que o adolescente pode assinar o TCLE, em especial aqueles que são pais ou mães e não são emancipados? Isso é uma questão jurídica extremamente complicada. Eu acho que eu já cheguei até a conversar isso com a Jennifer. E sabe o que nós fizemos? Eu consultei um advogado. Tá? O que acontece, gente? Eu vou falar opinião pessoal, Robson. Isso é o que a gente observa no dia a dia, nas nossas pesquisas. Crianças, mães de crianças. Né? Nós temos várias adolescentes, 14, 15 anos, que já são mães. O pai não é adolescente, o pai é maior de idade. Né? Então, se a gente for levar a norma ao pé da letra, o conselho tutelar já teria que estar entrando aí. Né? Então, houve minimamente uma relação etária não coerente. O casamento ou a união estável emancipa, tá? Os próprios pais maternos ou paternos do menor de idade pode judicialmente emancipá-la. Em sendo ela emancipada, ela responde judicialmente pela participante criança. Tá? Então, isso é a prática que a gente teve como resposta. Isso eu particularmente nunca vi um documento de emancipação de pai para filho. Agora, na maioria dos casos, é a relação de união estável que emancipa. E é muito comum o pai ser inexistente. Né? Isso é muito mais comum do que a gente pensa, principalmente em ensaios clínicos com criança. E aí a gente solicita a presença da avó materna. Agora, a avó materna com a responsabilidade legal perante ambas. Né? Porque se é um estudo com criança e adolescente, talvez a mãe e a criança sejam participantes da pesquisa. Exatamente. Tá? É sempre muito delicado. Sempre muito delicado. E a 466, ela não estabelece a idade mínima para o processo de assentimento. Aí é uma questão de bom senso. Né? E aí, o que geralmente os pesquisadores fazem? Eles estratificam o termo de assentimento. Né? Particularmente, onde eu trabalho, nós temos termos de assentimento da faixa etária de 6 a 10 anos incompleto, de 11 a 13 anos e de 13 a 18 anos incompleto. Isso já resolve uma lacuna, porque eu tenho, em termos educacionais, crianças de 6 anos de idade alfabetizadas e tem crianças de 6 anos de idade no mesmo espaço geográfico não alfabetizada. A criança não alfabetizada, a criança menor de 6 anos não tem termo de assentimento. Né? A criança, quem responde por ela são os responsáveis legais ou o pai e a mãe. Perfeito. De uma certa forma, você já respondeu a próxima pergunta, que seria a partir de qual idade a criança pode assentir, participar da pesquisa? E dependendo da idade, pode ser considerado uma forma de registro e não TALI? O registro para criança não alfabetizada, ele existe na forma do consentimento dos responsáveis. Né? Porque a gente não está eximindo o consentimento dos... Por exemplo, o menor de 5 anos, a criança de 5 anos, muito provavelmente não é alfabetizada. Ela ainda não desenvolveu... Eu não sou educador, vocês, por favor, me desculpem, mas eu acredito que ela não tenha desenvolvido capacidade cognitiva ainda para analisar.
A grande dificuldade dos comitês de ética, e eu já ajudei alguns pesquisadores com termos de assentimento e termo de consentimento, é que o pesquisador, de uma forma geral, tem uma grande dificuldade em escrever termo de consentimento. Ele não entende, mas aí não é um problema dele, porque ele é um cientista, ele é um pesquisador, ele usa terminologia técnica. Ele não entende que o TCLE não é para ele. Não é para um profissional de saúde, né? Ele é para uma criança. Então, assim, linguagem lúdica, quando a gente solicita que o pesquisador elabore um termo de assentimento para uma criança de entre 6 e 10 anos em linguagem lúdica, é uma atividade que ele pira, porque é difícil para o pesquisador, né? E a maioria, e caso vocês não saibam, eu já preparei termos de assentimento, a maioria dos desenhos animados disponíveis tem propriedade intelectual. Você não pode sair usando, por exemplo, desenhos da Turma da Mônica em termos de assentimento, porque isso tem direito autoral. Então, a gente também tem que entender o quão difícil para o pesquisador é, de repente, ele adaptar uma linguagem para essa população. Né? E aí, como você, num termo de assentimento, você diz para uma criança de 10 anos, por exemplo, que ele vai necessitar fazer coleta de material biológico em cada visita daquele estudo. Por exemplo, para nenhuma criança isso é considerado benefício, e para muitos adultos também não é, tá, gente? Tá? Não é considerado benefício. Nossa, eu além de tomar vacina, um exemplo clássico, um estudo com vacina, né? Além de tomar vacina, além de levar 2, 3, 4 picadas, eu ainda vou ter que coletar material em 4, 5, 6 vezes. Então, na mentalidade da criança, isso é mais um dano do que um benefício. E nós, de comitê de ética, nós temos que ter essa sensibilidade também. O quão é difícil para o pesquisador recrutar essa população. E se ele está desenvolvendo um projeto de pesquisa para essa população, é porque é de interesse para essa população. Bem, assim a gente entende, né? Não tem que ser de interesse para ele. Tem que ser de interesse para o participante e para a saúde pública. Essa questão é bastante complexa. Muito. E a outra pergunta é, no caso das crianças com transtorno do espectro autista, seria considerável que fosse dispensado o TALE para todas ou deixar que o pesquisador avalie o nível de comprometimento e decidir aplicar ou não? Sinceramente, esse tipo de protocolo seria tão específico que, evidentemente, que ele só poderia ser escrito e desenvolvido por um profissional que trabalha com essa população. Que, independente de... Vejam que aí ele tem tanto a vulnerabilidade extrínseca quanto a vulnerabilidade intrínseca. Então, é uma criança, né? E ela é uma criança que tem um transtorno. Então, eu acharia que, na minha opinião, deveria ter, sim, o critério de avaliação clínica por parte do pesquisador. Porque nós sabemos que existem diferentes graus de transtorno. Né? Para aquele transtorno em que realmente o pesquisador vislumbre que não há nenhum tipo de entendimento por parte do participante, aí sim eximiria. Mas isso... Excelente pergunta. É uma decisão do pesquisador? Sim. Mas o pesquisador tem que deixar muito claro no protocolo clínico em quais circunstâncias ele está pedindo autorização ao comitê de ética para fazer esse tipo de avaliação. E de decidir não aplicar o termo de assentimento. A não aplicação do termo de assentimento para a avaliação ética do protocolo, está vinculada a uma justificativa técnica muito bem apresentada. Né? Porque a não aplicação de um termo de assentimento, mesmo que para essa população, fere
fere direitos que foram adquiridos de Nuremberg, Helsinki, Belmont, e que a gente pratica em termos éticos, né? Independente de qualquer coisa, Ana, a pessoa que fez a pergunta, na minha opinião, independente de qualquer coisa, isso tem que estar muito bem explicado também no termo de consentimento para os responsáveis. Perfeito. Tá? Não acho fácil fazer um termo de assentimento para essa população específica, mas eu acho que o Comitê de Ética tem que ter a sensibilidade de entender que a clínica nesse projeto tem que ser soberana. Nós não vamos deter o conhecimento, a não ser que tenha algum membro do CEP que trabalhe com essa população e entenda muito bem. O que a gente tem que tentar vislumbrar é a proteção do participante. E, nesse caso, a proteção do participante perpassa por uma avaliação clínica e um total entendimento dos responsáveis. Eu não sei, talvez numa situação dessa, é até o caso de chamar um especialista mesmo para debater dentro do próprio Comitê de Ética. Comitê de Ética, exatamente. Para pensar juntos soluções. E eu estava até pensando aqui, essa questão, essas perguntas que a Ana Luísa trouxe, muito interessantes, e assim, a questão, quando de repente, em estudos que envolvem crianças, não seria interessante a gente ter, de repente, pessoas especialistas, por exemplo, em desenhar cartoons e fazer do que você trouxe, Robson, assim, que a maioria dos desenhos tem propriedades, né, propriedades autorais, enfim. Sim. Então, talvez até isso, né, enfim, ser pensado nos projetos para, principalmente quando a gente pensa em pesquisa clínica, para essa população em específico, né? Ter na equipe, de repente, elaborando o material bem lúdico, né? Da questão lúdica. Aí entra a questão, até onde o Comitê de Ética pode ir, né? Então, eu ao pegar um projeto de pesquisa com essa população, eu faria a ressalva de que o termo de assentimento tem que ser elaborado para essa faixa etária específica numa linguagem lúdica. Sugiro isso. Que sejam utilizados figuras, desenhos, animações, tá? Para a criança. Eu já tive conhecimento, inclusive, de pesquisadores que propuseram e montaram, tá? E fizeram isso. Um vídeo com animação explicando para a criança como que ia acontecer a pesquisa, e esse vídeo foi passado na presença dos responsáveis. Evidentemente que o mesmo que estava no vídeo estava escrito no termo físico, e essa criança teve um entendimento perfeito do que estava acontecendo. Mas era assim, eu acredito, um pesquisador que tinha um recurso financeiro muito bom, porque isso custa muito caro. Claro, mas isso que eu estou falando, nesses estudos multicêntricos, né, e que a gente está falando aqui também da questão da pesquisa clínica, talvez seja uma coisa interessante de ser, né, pensado. E a última pergunta da Ana Luísa: no caso da participação de crianças na pesquisa, você considera obrigatório que se tenha benefícios diretos ou é aceitável que só se tenha benefícios indiretos? Nossa, que pergunta. Eu acho que sempre tem que ter benefício para o participante de pesquisa. É claro que, num estudo epidemiológico, por exemplo, é impossível solicitar para o pesquisador que ele me delineie um objetivo, que ele me defina um objetivo para o indivíduo participante, né? E, evidentemente, a gente não pode desconsiderar que vai haver, sim, caso os resultados da pesquisa sejam positivos, vai haver um benefício, sim, para a saúde pública, né? Vai haver um benefício indireto. Mas dentro de um ensaio clínico, tá? Não estou falando de um estudo observacional, eu estou falando de um ensaio clínico característico, o benefício, sim, tem que ser para a criança. Em estudos das ciências sociais, em estudos
observacionais, a gente tem que avaliar, né? Será que é uma nova terapêutica? Será que é uma nova técnica? Será que é uma mudança de uma política pública que vai ajudar muito bem aquela criança, aquela população, né? Então a gente não pode ser tão radical com relação aos benefícios. Eu sou radical com relação a risco. Aham. Com relação a risco, eu sou radical. É inconcebível um pesquisador que diz, Robson, não tem risco. Tem sim. Desculpa, o risco você vai ter sim. O benefício pode ser indireto. Você pode deixar muito claro que não tem benefício direto pela participação daquele indivíduo, mas o risco vai existir. E a pergunta da Jennifer Salgueiro. Jennifer, eu brinco, né? Que ela é a madrinha do CEP da Santa Casa. Eu conheço bem. Ela pergunta. Bom, primeiro ela faz um elogio, Robson. Obrigado. Parabéns pela sua palestra. E a pergunta: na sua opinião, quais seriam boas estratégias para obter o consentimento de pessoas não alfabetizadas na pesquisa clínica, para diminuir o constrangimento? Aí depois ela colocou complemento. Quais são boas propostas? Tá. Eu vou recomeçar respondendo a Jennifer. Muito obrigado. Estamos sempre juntos, você sabe disso. Eu vou começar com uma coisa que vem muito antes do processo de consentimento, né? E que a maioria dos pesquisadores não deixa claro para os comitês de ética como isso vai acontecer. Recrutamento. Né? O recrutar. Eu não vou nem citar acesso à base de dados secundário, não vou nem falar sobre isso, estou falando do recrutamento. E um outro ponto que eu acho que a gente tem que ter uma especial atenção é divulgação. Né? A maioria dos pesquisadores, creio eu e espero, apresentam proposta de material de divulgação. Né? Qual mídia ele vai utilizar? A mídia escrita, a mídia eletrônica, rádio, a TV, enfim, não sei. Todo o processo de consentimento começa no recrutamento. E isso nós podemos sim solicitar aos pesquisadores que deixem explícitos no protocolo como ele pretende recrutar o participante. Principalmente se o protocolo de pesquisa for envolver população vulnerável. Gente, mesmo que eu tenha um projeto de pesquisa não direcionado diretamente para a população com dificuldade, com problemas culturais ou mesmo analfabeto, a gente vai sempre ter em qualquer projeto de pesquisa essa população, concordam? Eu posso ter, num universo de N indivíduos, eu posso ter um percentual de indivíduos analfabetos ou analfabeto funcional. Como tratar esse participante? Jennifer, eu parto do princípio que na pesquisa absolutamente nada pode ser feito com o participante de pesquisa antes do processo de consentimento, a não ser que isso seja muito bem definido no protocolo clínico. Tá? E aí é a questão do recrutamento. Eu vou recrutar utilizando os dados que eu possuo no meu centro de pesquisa. Enfim. Recebi o participante que não me verbalizou que era analfabeto ou analfabeto funcional. E eticamente, eu acho, ética e moralmente, desculpem, eu acho incorreto que o profissional da pesquisa saia logo de cara perguntando se ele sabe ler e escrever. Né? Então, eu acho isso uma prática muito feia, para não dizer o contrário. O que nós praticamos, agora eu estou falando do meu lado pesquisador, o que nós praticamos nas nossas pesquisas? Nós abordamos os responsáveis, né? Entregamos, por exemplo, o TCLE de cabeça para baixo.
disponibilizamos o TCLE para a leitura desse participante, e aí é mais uma questão de bom senso da equipe em perceber que existe sim uma dificuldade de entendimento da própria leitura daquele termo, e aí, com muito tato, com muito jeito, e em particular, né, porque esse é um dos problemas em você aplicar o termo de consentimento coletivo, né? A questão de você ter que lidar com o constrangimento, e é por isso que, mesmo que o consentimento seja coletivo, o processo de assinatura ele é individualizado, porque é nesse momento que talvez você necessite chamar a testemunha imparcial. Então, é conversar com o participante, de forma a que ele mesmo verbalize que ele tem deficiência e dificuldade, né? E aí, enquanto pesquisador, existe uma outra grande dificuldade. Quem eu vou chamar para ser testemunha? Eu não vou colocar ninguém na minha equipe, assim espero que eles não façam isso. Mas eu vou chamar quem? O segurança do meu centro de pesquisa que está lá na porta? Né? Eu posso chamar um outro participante, mas aí eu também não vou saber se ele é alfabetizado. Né? Então, essa questão, Jennifer, dessas boas práticas, ela vem muito também da experiência e da maturidade da equipe. Tá? E aí a gente, com todo tato, e é por isso que nós sempre frisamos que o processo de consentimento tem que acontecer, em particular, entre o pesquisador ou alguém delegado por ele para fazer o processo e o participante de pesquisa. Quando é coletivo, tem que se tomar um cuidado redobrado com uma questão de constrangimento. Não sei se eu te respondi, Jennifer. Eu só queria falar só uma coisinha, falta 5 minutos, 5 né? minutos. Dois agora. Ah, tá, mas rapidinho. Eu queria encerrar a reunião antes que caia. Tá? Pode encerrar. E é por isso que a gente teve toda essa preocupação, né, Áurea, de ter essa questão da pesquisa clínica mais robusta no CEP da Santa Casa. Então, gente, nós estamos para cair a nossa conexão. Eu quero agradecer a todos, de coração mesmo. Muito obrigado. Foram todos muito receptivos conosco. Gratidão para todos os CEPs que eu liguei, fui muito bem atendida. Olha, foi muito bom. Robson, sua palestra foi maravilhosa, excelente. Muito obrigado. Tirou muita dúvida das pessoas, e eu agradeço a sua participação. Ana Tereza, que está sempre me ajudando, a mentora desse CEP, como eu disse no início, né? Agradeço a todos vocês que estiveram aqui, e a gente depois podíamos pensar em outros encontros, né? Porque foi muito bom, viu, gente? Eu agradeço mesmo, agradeço, que Deus nos abençoe e que tenham todos uma boa noite e uma noite de sono assim, reparador. Deus nos vai proteger sempre, tá bom? Obrigada a todos. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tchauzinho. Até mais. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Boa noite.